Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, e vamos falar a respeito da graça de Deus, vamos falar a respeito da sã doutrina, vamos tocar em assuntos que a religião, o sistema religioso, usa para amedrontar, escravizar os seus fiéis. E assim, os fiéis não conseguem reinar em vida, não têm a liberdade que Cristo nos deu. Eles ainda continuam sujeitos a mentiras, enganos, aguardando o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, vir por sobre as nuvens. Mas nós vamos ler alguns versículos que provam que o filho da perdição já veio, que o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o homem do pecado já veio. E veio para o tempo que precisava vir. Vamos ler. Epístola de Paulo, o apóstolo dos gentios, aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos, versículo 2, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Versículo 3: Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos respeitar a época. Paulo disse isso aos Tessalonicenses por volta entre o ano 50 e 56, vamos colocar assim. Ele não está falando isso hoje pela manhã. Ele não falou isto semana passada. Isso foi falado há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não há. Então, uma coisa é falar que Jesus já veio quando Paulo estava escrevendo esta epístola, que Jesus não havia vindo, porque ele veio no ano 70. Então, desse escrito até a vinda dele durou, vamos colocar, entre 20 e 15 anos para a vinda. Outra diferença é nós falarmos hoje, depois de 2000 anos, que temos provas, temos evidências através das escrituras, não de livros fora a Bíblia, mas conforme as escrituras nós temos a convicção, a prova de que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já veio julgar quem deveria. E quem deveria ser julgado? O povo de Israel, os israelitas. Porque foram eles que mataram os profetas, foram eles que mataram os discípulos, foram eles que mataram Jesus. Então o juízo veio para eles. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É a falta da crença, a falta de fé. Por que Paulo disse isso antes do ano 70? E por que isto não cabe nos dias de hoje, ou seja, depois do juízo de Deus? Porque a apostasia o Espírito era dado sob medida, ainda não havia ocorrido o juízo de Deus. Então os homens estavam na ânsia da salvação, na ânsia do juízo e do perdão dos pecados deles. Nos dias de hoje, porque é impossível acontecer a apostasia, é impossível. Está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Hebreus 8, 10 e 11. Diz assim, que eu vou até colocar aqui na Bíblia aqui para me ler direitinho. Eu não coloquei nesse estudo, mas é rapidinho aqui, ó. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Diz assim, versículo 10:
Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou quando veio o juízo de Deus, significou a ira de Deus derramada sobre Jerusalém no ano 70. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, meu amado, é impossível, depois do ano 70, depois do juízo de Deus, é impossível ter apostasia. Porque é Deus que se move dentro dos homens, dentro daqueles que são seus eleitos, daqueles que confessam a fé, confessam a convicção do Filho de Deus, que Jesus ressuscitou e que nós estamos reinando em vida e que nós já estamos no reino de Deus espiritual, não carnal. Então, primeiro vem a apostasia. Isso foi uma prova que foi antes do juízo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui está o tema dessa nossa leitura. Que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que isto foi antes do ano 70? Porque o santuário de Deus, a casa do tesouro, o templo de Deus ficava em Jerusalém. E esse templo foi destruído, foi aniquilado, segundo a história de Flávio Josefo, um contemporâneo de Jesus, foi destruído até os alicerces do templo. Não sobrou nada do templo, do santuário de Deus, no ano 70. Não sobrou absolutamente nada. Então, nos dias de hoje, falar que Jesus vai voltar não bate com o que está escrito, com o já ocorrido. O qual o homem da perdição, filho da iniquidade, ele seria o que? Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, nos dias de hoje, não tem a mínima possibilidade desse filho da perdição existir. Anticristo sempre teve, sempre houve, sempre haverá. Porque anticristo, ou seja, é o oposto a Cristo, não concorda, é ateu, é de outra religião, é de outra coisa que não concorda com Cristo. É como se fossem os judeus que ainda esperam o Messias vir, ainda ficam nesse aguardo. Então, esse filho da perdição, ele ia assentar-se no templo, no santuário de Deus, e ele se apresentaria aos seus fãs como se fosse um Deus, com D minúsculo, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele iria fazer. E nós vamos ler que está evidente que este filho da perdição já se assentou lá, já se sentiu como se fosse o próprio Deus. Está escrito: o povo de um príncipe viria para destruir Jerusalém e o templo. Olha o que está escrito na profecia, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, entre os versículos 24 e 27. Vamos ler. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Qual era a santa cidade? Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. Aos pecados, na verdade, se você pegar outra versão, ela diz para dar fim ao pecado. Por que o pecado e não os pecados? Porque o pecado era a lei de Moisés. A transgressão da lei, o pecado,
1 João 3,4. O que é pecado? É a transgressão da lei. De qual lei? Da lei de Moisés. O que Jesus veio? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou a lei de Moisés. A religião colocou de novo que, na verdade, o que tem por aí são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés. Dízimos, ofertas, subir monte, descer monte, jejum, vigília, apresentar a criança, tudo isso é da lei de Moisés. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. Então, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, porque o símbolo maior da lei ainda estava de pé. Jesus fez a primeira parte, tirou o pecado, só que entre o ano 33 e o ano 70, os pactos ainda estavam cruzados. Ainda existia o símbolo maior da lei, e esse símbolo era o templo em Jerusalém. Porque depois do ano 70, quando Deus derrubou este primeiro tabernáculo para poder estabelecer o segundo, e o segundo é espiritual, então foi dado fim ao pecado, definitivamente. A religião faz tudo, tenta costurar o véu, mas não consegue, porque fica escapando. Graça, Espírito da graça, fica escapando daqui, escapando dali, escapando dali, escapando dali, e cada dia está crescendo. A graça está crescendo cada dia mais. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Versículo 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Versículo 26. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe, olha bem, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Preste atenção, o povo de um príncipe que há de vir. Quem foi esse príncipe que Daniel estava profetizando que ainda viria? General Tito, filho do imperador Vespasiano. Jerusalém foi sitiada, foi cercada durante 3 anos e meio, da metade do ano 66 ao ano 70. E o povo de um príncipe que há de vir, os soldados romanos, eles destruíram Jerusalém e destruíram o santuário, o templo. Pesquise no Google, pesquise sobre a destruição de Jerusalém. Então, quando se fala que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ainda virá, então terá que ressuscitar General Tito, este príncipe, terá que ser levantado novamente em Jerusalém, terá que ser levantado o templo, o sumo sacerdote, os soldados romanos, todos deverão ressuscitar novamente, para que Jesus volte, como a religião diz. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Por quem? Por Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 2, fala sobre justamente o tempo da desolação, que foram 70 anos. Por isso que Jesus diz que não passaria daquela geração até que tudo se cumprisse. E o versículo 27, ele fará firme, ele quem? O príncipe que viria para assolar, para colocar, para destruir Jerusalém. Com permissão de quem? Do Criador de todas as coisas. Não foi um ser que a religião diz que é um Satanás, que não foi nada a ver disso. Não foram espíritos imundos, não foi nada disso. Foi o próprio Deus que permitiu que este príncipe, que seria General Tito e os romanos, destruísse Jerusalém.
Deus sempre se utilizou de um adversário para destruir o outro, para a vingança de outro. É assim que está escrito na história. Então, no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, são 70 anos. Na metade da semana, que é uma referência a 3,5, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Aonde era levado as ofertas e os sacrifícios do povo dos judeus? Na casa do tesouro, no templo de Deus. E esse templo ficava aonde? Em Jerusalém. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar, acabou, parou o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele, que causa desolação. General Tito, o filho da perdição, ele, o homem da iniquidade, o homem do pecado, ele era este homem. Ele era este príncipe. Ele fez cessar o sacrifício, os dízimos, as ofertas, as cerimônias, os rituais. Ele que acabou com tudo. Foi ele. Jesus de Nazaré disse a respeito do abominável da desolação. Jesus de Nazaré disse. É bem claro, bem explícito. Só que a teologia não enxerga isso. Agora, o porquê eles não enxergam, vai saber. Olha o que está escrito. Marcos capítulo 13, versículo 14. Este capítulo, todo ele fala sobre a escatologia, sobre o juízo de Deus. Leia Marcos capítulo 13 todo. Mateus capítulo 24 também fala. Lucas capítulo 21 fala sobre a escatologia, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o juízo de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 14. Olha o que Jesus de Nazaré disse nos dias de sua carne. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação. O que Daniel falava lá atrás? O que Daniel falou? Sobre o que foi? Sobre o abominável da desolação que viria. Daniel disse ali por volta de 620 anos antes de acontecer. A religião disse que o filho da perdição ainda virá. Mas do que Daniel disse até os dias de hoje, século 21, o ano 2020, já se foram quanto? 2.620 anos. 2.650 anos, mais ou menos. E a religião ainda diz que virá. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. O que era esse abominável? Era o antítipo, o busto do general Tito, que ele mandou fazer e ele colocou no Santo dos Santos. Por isso que foi o abominável da desolação. Foi o sacrilégio terrível colocado dentro do templo. Foi o homem do pecado, o homem da iniquidade, que era general Tito. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus de Nazaré disse que quando fizesse isso, fugir todo mundo que conseguisse era para sumir de Jerusalém, sumir. E eles fugiram para os montes. Tem até fala sobre Massada, que foram mortos, não sei, centenas de judeus. Eles estavam escondidos, mas aí descobriram lá e foram lá e mataram. Então, são evidências claras escritas que, pela revelação, nós entendemos, nós compreendemos que tudo já aconteceu. Não há o mínimo a possibilidade de que essas profecias venham a se cumprir novamente. Porque foram muitas tragédias, muitas vidas envolvidas com essa escatologia. Não bate. O que teria sentido nos dias de hoje, em pleno século XXI, um busto de um general, o que significaria o quê? O mundo hoje é muita miscigenação, são um povo laico na maioria dos países, então existe vários tipos de religião, então não bate muito bem isso, não bate.
E o que o abominável da desolação iria fazer? Vamos ler Daniel, capítulo 11, versículo 31 a 36. Está escrito assim, profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Olha aqui, tocando de novo no santuário. E esse santuário ficava em Jerusalém. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação do desoladora. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Fortaleza era o quê? Eram os muros em volta de Jerusalém, pedras pesando cerca de 600 a 1 tonelada, pesadíssimas, uma encaixada na outra. Então, o santuário, que era o templo de Jerusalém, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Fala sobre o que o príncipe iria fazer, o que o filho da perdição iria fazer naqueles dias. Versículo 32, com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Versículo 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Segundo Flávio Joséfo, foram mortos cerca de 1 milhão de judeus durante o cerco a Jerusalém. Foram levados a mesma quantidade, cerca de 1 milhão de judeus como escravos, e foram mortos a mesma. Foi dividido em 3 partes. 3 partes foram divididas as pessoas que estavam dentro de Jerusalém. Versículo 34, ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Versículo 35, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. De quem, o profeta? Quem é que havia determinado o tempo para acontecer a desolação em Jerusalém? Deus, o Criador de todas as coisas. E você veja, até agora lemos e não achamos ainda um ser sócio de Deus para fazer aquilo. Foi levantado um príncipe, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, mas foi levantado pelo próprio Deus, porque é Deus quem faz todas as coisas. Então, porque se dará ainda no tempo determinado. Olha o que diz esse versículo. Este rei, este príncipe, general Tito, este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então não havia como escapar do tempo determinado por Deus. Não havia como escapar dos 3 anos e meio de desolação que iria vir naquela época, no ano 66 ao ano 70. Então, a religião, o sistema religioso, a teologia, quer que esse tempo determinado ainda aconteça. Mas Jesus de Nazaré, o Deus revestido de carne, disse que tudo ocorreu, que aconteceu tudo naquela geração, ou seja, não sobrou nada para a religião, não sobrou nada para as chamadas igrejas. Eles se utilizam da vinda de Jesus de Nazaré para escravizar, para manter cativos os seus fiéis, e com isso os fiéis sustentam a religião, com dízimos, ofertas, com dinheiro. Eles utilizam o sistema religioso, ele utiliza a Bíblia para roubar em nome de Deus, para enganar em nome de Deus. É isso que a religião faz. Então, até que se cumpra a indignação, a ira de Deus. A indignação era a ira de Deus. Jesus disse que tudo aquilo que iria acontecer seria para o juízo de Deus, seria a ira de Deus, seria dias de vingança de Deus, o que iria acontecer no ano 70, na vinda do juízo de Deus.
O tempo determinado por Deus, Jesus disse a esse respeito. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Olha o que Jesus disse. Lucas, livro histórico, capítulo 21, versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que se cumpra o tempo dos gentios, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Quem eram esses gentios? Quem eram esses estrangeiros? Todos que não fossem judeus, todos que não fizessem parte do povo hebreu, dos israelitas, eram considerados estrangeiros, eram considerados povo gentil. Então, quem pisou Jerusalém por 3 anos e meio? Tito e o exército romano. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém foi pisada por eles. Então, para que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, volte novamente, tem que ser erguido, tem que ser reconstruído Jerusalém, tem que fazer ressuscitar todos os gentios daquela época. Não tem nada a ver a volta de Jesus de Nazaré. Jesus em espírito também disse ao apóstolo João a respeito do tempo dos gentios. O livro de Apocalipse foi escrito para os dias da vingança de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito para o juízo de Deus. Não há nada no livro de Apocalipse que ainda vai se cumprir. Tudo se cumpriu. João estava na ilha de Patmos para escrever as 7 igrejas da Ásia, não para nós, no século 21. Foi escrito ali, que era para os anjos, para os irmãos que se reuniam como igrejas nas casas das pessoas, não era templo, como diz hoje em dia, que tem aí, são sinagogas. Era para isso. Então foi escrito para as 7 igrejas, que era por quê? Avisando que o dia do Senhor havia chegado. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia do Senhor havia chegado, o juízo de Deus havia chegado. Para isso, João foi mantido vivo, foi preservado vivo para escrever o livro da Revelação. Veja em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, o que está escrito. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Aqui faz cair por terra o que a teologia, o que os estudos dos homens diz, que o livro de Apocalipse foi escrito em 95. Mentira! Estes 2 versículos deixam claro que quando João escreveu o Apocalipse, o templo ainda estava de pé. Ainda se adoravam no santuário. O templo foi derrubado no ano 70. Então, se ele foi derrubado no ano 70, como pode ter sido escrito no ano 95? Então, havia 2 templos, 2 santuários, o que foi derrubado no ano 70 e outro em 95. A teologia tem que rasgar os livros deles e tocar fogo, que não serve para nada. Vou ler novamente. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Versículo 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. 42 meses significa 3 anos e meio. 1242, 1260 dias, 3 anos e meio. Foi o mesmo tempo que Daniel disse em sua profecia, que na metade do tempo aquele príncipe cessaria o sacrifício das ofertas. Foi o tempo de 7 semanas, e na metade 3 semanas e meia, ou seja, 70 anos,
3 anos e meio, foi findado. Seria o tempo que os gentios pisariam a parte exterior do templo. E para finalizar, além de pisar durante 3 anos e meio, olha, veja bem, segundo Flávio Joséfo, o general Tito, ele tinha 2 opções, parou e pensou. Ele tinha, com o exército romano, com os maquinários, com as armas, eles tinham condições de invadir Jerusalém de uma vez só. Pular muro, derrubar muro, entrar de uma vez. Mas, e a segunda opção seria qual? Cercar Jerusalém e ir matando os judeus à míngua, com fome, com sede, com sofrimento. E qual foi escolhido? A segunda opção. Mulheres dentro de Jerusalém, ao darem luz, comiam a placenta, comiam o próprio filho recém-nascido, por falta de tudo. Eles raspavam o couro dos escudos para comer aquelas raspas. Não tinha, foram 3 anos e meio de sofrimento. Foi algo terrível. Jesus diz que não haveria aflição tal, nem antes e nem depois daqueles dias, porque foi terrível. Então, Jerusalém, ela foi deixada nas mãos, foi permitido aos gentios pisarem durante 3 anos e meio, para humilhar, para a vingança ser uma vingança terrível, terrível. O livro de Apocalipse foi escrito com base no juízo do ano de Deus, que ocorreu no ano 70. Veja o que João disse sobre o filho da perdição que iria destruir Jerusalém e matar o povo santo. Tudo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, entre os versículos 5 e 8. Veja o que está escrito. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Aqui volta ao tempo de 3 anos e meio novamente. E a quem foi dado isso? A besta. Quem era a besta? Era General Tito. E quem era o dragão que se tratava em Apocalipse? Era o imperador Vespasiano, que era seu pai. Ele era tratado como dragão e seu filho como a besta. Então, vamos continuar. Versículo 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja o que Deus permitiu. Deus permitiu que o general Tito fosse um Deus com D minúsculo na terra naqueles dias. Ele dominou, ele era a autoridade máxima na terra. Naquela época não existia Brasil, Paraguai, nada disso. Era um mundo habitado na primeira era cristã. Era Israel e suas adjacências, vamos dizer assim. Então, foi permitido a Tito, a general Tito e os seus anjos, seus soldados, que lutasse contra os santos e vencesse. E quem eram esses santos? Era o povo escolhido por Deus. Era o povo eleito de Deus. Eram os judeus que haviam sido escolhidos desde a época que foram tirados os seus pais da escravidão do Egito, das garras de Faraó. Então, Tito teve toda essa permissão. O filho da perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o anticristo, ele teve toda a liberdade para matar o povo de Deus, para humilhar, para pisar, para judiar, porque afinal de contas era a vingança de Deus contra a desobediência do povo judeu, dos seus filhos, dos eleitos. Nem todos. Ali existiam filhos da perdição, apenas alma vivente, e os seus eleitos ali se encontravam no meio e sofreram de igual modo. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então,
aqui fica mais evidente que o livro de Apocalipse teve um período para ser escrito, que foi quando veio o juízo de Deus. Este foi o período que João, pelo Espírito, escreveu. Jesus disse: escreve no livro o que você está vendo, o que você ainda vai ver. Escreva tudo em um livro e envie às 7 igrejas. Versículo 8. E ela será adorada, ela quem? A besta, general Tito, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, terra habitada, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, para encerrarmos esse assunto, fica evidente que o homem do pecado, o filho da perdição, a apostasia foi antes do ano 70. A besta descrita em Apocalipse foi o general Tito, filho do dragão, filho do imperador Vespasiano, que foi escolhido por Deus, que foi escolhido para ser o adversário do povo santo de Deus, ou seja, o judeu, os romanos. General Tito foi o adversário escolhido por Deus para a vingança contra o povo de Israel. Para que o cálice da ira de Deus fosse derramado em Jerusalém no ano 70, ele escolheu General Tito como comandante desta vingança, deste juízo. O juízo de Deus já ocorreu. Então, não há o porquê esperar o Filho do Homem vir por sobre as nuvens, não há o porquê esperar Jesus de Nazaré voltar novamente, sendo que o juízo de Deus, o julgamento de Deus já ocorreu pela espada de General Tito, que foi o homem da iniquidade, o filho da perdição. Graça e paz, vou ficando por aqui. Em breve estaremos gravando outros escritos bíblicos, falando sempre sobre a escatologia consumada, falando sempre que em nosso canal Limpos pela Graça não há fermento da lei de Moisés, falando que neste canal não se faz apologia a práticas, a preceitos, a rituais do Velho Pacto, do Velho Testamento. Nós estamos reinando em vida. O reino de Deus já está em nós. Nós estamos buscando a cada dia mais mortificar a nossa carne, e que o Espírito de Deus, o nosso Espírito, que pertence a Deus, que ele venha sempre estar em evidência, e que a nossa carne venha a cada dia mais estar morta, a ponto de, logo em breve, sumir definitivamente, tendo espaço somente para as coisas espirituais, as coisas que vêm do alto. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.